pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. Eu pensei que só por meu cantar tu virias a ser, mas não. É que a música soou mesmo sem minha voz, é que o Senhor me tocou quando esqueci de imaginar. Eu penso. Lucas 18, 9 ao 14. Vamos à leitura. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer olhava para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Portanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Amém. Que Deus fale conosco, né? Aqui uma parábola interessante, porque o evangelista já dá a dica, ele já mostra para quem Jesus dirigiu essa parábola, né? Ele está dizendo para as pessoas que confiam em sua própria justiça e menosprezam os outros. Então logo de cara a gente já vai perceber que Jesus Cristo ele tinha um alvo, ele tinha ali um grupo de pessoas que eram muito religiosas, na verdade, pessoas que confiavam em si mesmo, que gostavam de mostrar as suas orações, que gostavam de mostrar as suas esmolas, que gostavam de realmente ser admiradas por outras pessoas, né? E a religião, na verdade, ela faz isso, né, com qualquer pessoa. Parece que o homem, pela sua pecaminosidade original, ele tende a ser religioso, não no sentido bom da palavra, porque a boa religião é ajudar as viúvas, ajudar os pobres, glorificar a Deus, engrandecer ao Senhor. Porém, eu digo assim, nessa religião do homem querer mostrar serviço para os outros homens e às vezes até para Deus, né? Então o homem religioso ele sempre tenta se pôr como centro das atenções, e isso leva ao orgulho. Pode ver que toda seita ela leva as pessoas ao orgulho, que toda seita ela tem algo que vai anular o sacrifício de Jesus Cristo, ou vai tornar imperfeito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ou vai tirar a glória de Deus. Você já notou que toda seita tem um faça a mais? Faça tal coisa, aí sim você vai agradar a Deus, né? Use um determinado tipo de roupa, use um determinado tipo de cabelo e assim por diante, né? Isso acaba escravizando as pessoas na religiosidade. Porém, o que Deus requer de nós é muito além disso, muito além disso. E através desta parábola, Jesus Cristo ele vai nos dar um ensinamento, e com certeza nós vamos sair daqui edificados, nós vamos sair daqui engrandecendo muito mais ao nosso Senhor. Então fica bem claro aqui que Jesus Cristo ele vai falar uma parábola. Uma parábola, irmãos, não é uma história real. Essas duas figuras aqui, o fariseu e o publicano, não eram homens que existiam de fato, que Jesus Cristo estava vendo eles ali, mas eles eram figuras aqui usadas por Cristo para
ilustrar uma realidade que estava acontecendo. Então Jesus fala até de uma forma exagerada os erros do fariseu, para ficar claro, né, para nós hoje, o que nós não devemos fazer. Então ele exagera os defeitos. É como aquele caricaturista, né, que você vai desenhar uma pessoa que tem a orelha um pouco grande e faz bem maior, né? Você tem o nariz meio redondo, ele já faz uma batata do nariz da pessoa, né? Então é mais ou menos isso. Então Jesus, com essa parábola aqui, ele vai mostrar, né, os exageros religiosos, como um homem que não glorifica a Deus age. E irmãos, por incrível que pareça, de repente nós vamos ser enquadrados aqui. De alguma forma, de repente nós podemos nos ver aqui de alguma forma como esse fariseu. Espero que não. Eu espero que não. E se por acaso nós apresentarmos alguma semelhança com este homem, nós realmente precisamos mudar a nossa atitude e nos humilharmos diante de Cristo. E hoje está muito fácil de aparecer, né? A gente vê qualquer ato de bondade que uma igreja faça ou que uma pessoa faça, já vai lá no Facebook, né? Antigamente os fariseus estavam nas praças mostrando as suas orações, mostrando as suas esmolas. Hoje vai para as redes sociais. Olha, tal fulano está fazendo. Olha, tal fulano é bom, né? Então o homem tentando mostrar a sua bondade. É bem verdade que nós precisamos fazer essas coisas. É bem verdade que nós precisamos praticar atos de bondade. Porém, essas coisas nós devemos fazer para a glória do Senhor e não para a nossa glória. É o Senhor que nós devemos exaltar. Então vamos ver o que Jesus vai dizer. 2 homens subiram ao templo para orar. Esses 2 homens da parábola, eles subiram ao templo com o mesmo objetivo. Os 2 iam orar. Hoje nós estamos aqui dentro com o mesmo objetivo. Nós viemos para quê? Para orar. Viemos para louvar, para cantar louvores ao Senhor, viemos para ouvir a palavra de Deus, viemos para ver uns aos outros, viemos para nos unir como igreja. Temos objetivos em comum, porém, dentro deles, a alma deles era diferente. Jesus vai mostrar isso. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu nós sabemos que eram homens pertencentes a uma seita. Eles eram muito zelosos pela lei, havia um exagero por parte deles em tudo que eles faziam. Eles gostavam mesmo de ser vistos. Sempre foram criticados por Jesus e sempre criticaram Jesus também. Batiam de frente com Jesus, por quê? Porque Jesus Cristo, ele estava cumprindo a lei, explicando a lei, mostrando o que Deus queria de nós, e esses homens, eles queriam exigir do povo aquilo que o povo não poderia fazer ou praticar. Eles exigiam, eles colocavam fardo sobre o povo de Deus. Esses homens eram líderes religiosos. Então Jesus usa um fariseu para mostrar um lado ruim da religiosidade. E outro era um publicano. O publicano era um homem mal visto pelos judeus. O publicano era um cobrador de imposto. Ninguém gostava do publicano. Falou em publicano, já torciam o nariz. Falei, isso aí, não gosto dele. Era cobrador de imposto, imagine, né? Ele pegava o dinheiro dos judeus. Então, não gostavam do publicano. Mas os 2 estavam subindo para orar. Os 2 sabiam que precisavam orar. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo. Agora vamos para a oração do fariseu. Jesus vai falar sobre a oração do fariseu. O fariseu orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço. Olha que bonito, ele estava agradecendo, né? Ele começa bem. Ele começa bem: eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Opa, aqui já começa a não demonstrar muita humildade. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que oração terrível, né? Que não é na verdade uma oração. Porque você já notou como é a tua oração? Ou como deveria ser? Como Jesus ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Na oração de Jesus, ele glorifica o Senhor, ele exalta a Deus, ele se humilha diante de Deus, ele pede humildemente o favor de Deus. Esse homem aqui, na verdade, a oração dele
não é uma oração feita para Deus, é uma oração feita para si mesmo. É uma oração de autoexaltação. É uma oração de autojustificação. Ele quer se justificar. Ele quer demonstrar algo ali para Deus, não sei se para aquele homem que estava próximo, mas esse homem, ele está querendo demonstrar a sua santidade. Ele está querendo demonstrar as suas obras. Como se o fato de nós demonstrarmos alguma santidade ou demonstrarmos alguma coisa diante de Deus vai nos salvar ou vai nos justificar. Esse homem estava enganado a respeito de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão totalmente enganadas a respeito de Deus, tentando se justificar, tentando ser boas, tentando demonstrar bondade. E Deus, Ele não se agrada com isso. Ele não se agrada com o nosso esforço de entrar na vida eterna. Ele não se agrada com o esforço humano para tentar um espaço na presença do Senhor. Por que Deus não se agrada? Irmãos, Deus não é um homem. Deus é Senhor. Ele é absolutamente santo, Ele é perfeito. Não dá para a gente chegar diante de Deus e querer que Deus nos admire pela nossa santidade, e querer que Deus nos admire pelas nossas obras. Jamais Deus vai nos admirar dessa forma. Ele é muito melhor que nós. Incomparavelmente melhor. Que ninguém queira impressionar a Deus com seu amor, Ele nos amou primeiro. Que ninguém queira impressionar a Deus com sua voz, Ele deu a voz para você. Ele nos deu dons, Ele nos deu vida. Deus não se impressiona conosco. Tem gente que parece que quer impressionar a Deus. Agora eu vou cantar para Deus, acho que Deus vai parar tudo lá no céu, vai parar de fazer o que está fazendo agora, Ele vai olhar para mim. Deus não se impressiona, Ele é dono de todas as coisas. Nós é quem devemos nos impressionar com a grandeza de Deus, aleluia, com o amor de Deus, com a pureza de Deus. Olha a santidade de Deus, o que se iguala à santidade de Deus? O que pode ser igual ao poder de Deus? Poder de criar todas as coisas. O que pode se igualar à misericórdia de Deus? A graça do Senhor enviando o seu único Filho para nos salvar. Irmãos, nós não estamos aqui para impressionar a Deus, nem com o nosso cântico, nem com a nossa oração, nem com a nossa união, nada disso. Nós estamos aqui para nos humilhar diante de Deus e dar o louvor que Ele merece. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Olha que oração mais estranha, né? Eu te dou graças porque eu não sou como esses outros homens. Ele estava demonstrando ali ter o coração cheio de avareza, de pecado, de orgulho. Se a tua religião leva você ao orgulho, ela é uma religião falsa. A verdadeira religião nos leva à humilhação diante de Deus. A verdadeira religião faz com que o homem se prostre diante do Senhor, não que o homem se exalte. Eu tenho muito medo. Um dia eu já falei para vocês, quando chega alguém na igreja e fala, eu quero congregar aqui, mas a pessoa ela começa a quer mostrar um currículo. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, aquele outro, eu não faço isso, eu não faço esse. Parece que tem uma cartilha assim, religiosa. Eu vejo quando uma pessoa é de Deus, quando realmente ela se humilha, quando realmente ela está consciente que ela está na dependência de Deus e não dela. Irmãos, nós somos fracos. A igreja se reúne aqui não porque a igreja é uma igreja forte, que cada um de nós é poderoso, que cada um de nós tenha força, não. Nós nos reunimos aqui porque nós somos fracos, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós reconhecemos a nossa dependência uns dos outros. Você quer deixar um homem louco, uma mulher louca, deixar sozinho numa sala, fechado lá por um mês?
Nós precisamos uns dos outros e, principalmente, nós precisamos do nosso Deus, do nosso Senhor. O homem sozinho, a mulher sozinha não é nada, absolutamente nada. Irmãos, nós não temos santidade para apresentar para Deus. Nós não temos beleza para apresentar para Deus. Nós não temos nada para apresentar a Deus que Deus não nos tenha dado primeiro. Se você tem alguma coisa, se você tem uma fé, se você tem arrependimento, se você tem cântico, se você tem palavra, é porque Deus te deu. Olha como Jesus ele mostra assim o defeito, né, de um ser humano, se comparando com outras pessoas. Quando alguém se compara com outras pessoas, se mostrando melhor, ele está dizendo: eu estou acima, eu estou um degrau acima, vocês são menos do que eu. Esse homem tinha isso no coração, ele queria ser mais, ele pensava ser mais do que os outros. Por quê? E aí ele começa a dar ali, mostrar o currículo diante de Deus, como se Deus precisasse dessas coisas. Irmãos, Deus não precisa de um relatório de bondade da nossa parte. Deus não precisa disso. Nem nós precisamos. Se tem uma coisa que é terrível, é você ouvir uma pessoa se gabando, contando que ela é boa, dizendo que ela ora, dizendo que ela jejua, dizendo que ela é dizimista. Para nós isso já é repugnante. Imagine para Deus. Deus não se agrada com essas coisas. Deus quer que faça as coisas para Ele. Jesus não o ensinou. Jesus disse: quando você for orar, vai lá no teu quarto. Claro que Jesus estava falando na oração aqui, pública, na congregação. Jesus estava falando para aqueles que queriam mostrar a oração deles, que queriam mostrar que eram gente que orava, que falava com Deus. Então, Jesus falou: quando você quer orar, não precisa ninguém ver você orar. Se fecha lá no quarto e ora. Aliás, às vezes nós temos o costume de falar: não, vamos orar essa aqui, que não. Porque Jesus conta esta parábola justamente para combater a falsa religião, que é o confiar em sua própria justiça, né? Então, primeiro, não sou como os demais. Se você acha que você não é como os demais, que você está um patamar acima, que você ora mais bonito, que você fala mais bonito, que você ora mais, que você jejua mais, não sei o que pode ser mais, né? Tem tantas coisas, né? Tem coisas físicas, né? Canta melhor, toca melhor, prega melhor, faz melhor, não sei. A versão da tua Bíblia que é melhor, né? Tem gente que fala, tem gente que tem uma Bíblia e fala que essa Bíblia é boa, a tua não. Irmãos, tem que cuidar com essas coisas. Eu leio mais do que você, eu faço mais do que você. Sabe, se você se sente num patamar um pouquinho mais elevado do que os outros, então você está confiando em você, na tua justiça. Você está como esse homem aqui da parábola. Você está dizendo: eu não sou como os outros. Eu estou um pouco acima. E Deus não se agrada com pessoas um pouco acima. Deus se agrada com pessoas um pouco abaixo. Porque Jesus nos ensinou a sermos servos uns dos outros. Ele não pediu para os 12 lavar os pés dele. Ele lavou os pés dos 12. Você entende isso? Se põe abaixo. Se põe abaixo. O ensinamento de Jesus é profundo para a nossa vida. Nós queremos tantas coisas de Deus. Porém, Deus requer algumas coisas de nós também. Então, não sou como os demais. Superioridade. Sabe, hoje, no mundo que nós vivemos, acontece muito isso, né? Infelizmente, a igreja, ela está adquirindo costumes, normas, que são desse século, que são deste mundo. Por exemplo, neste mundo, uma pessoa que canta bem, que toca bem, ela vai fazer show, ela vai
enriquecer, ela vai reunir muitas pessoas para vê-la cantar. E o que aconteceu no meio evangélico? A mesma coisa. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: a verdadeira adoração é aquela que Jesus ensinou, é nós com Deus, lá no nosso quarto, lá onde ninguém nos vê. Os cânticos, né, congregacionais, que sejam feitos pela igreja, com a igreja do Senhor. Eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia escrito para se fazer shows, para atrair multidões. Tem gente que fala, não, mas temos que atrair multidões para falar de Cristo, mas por que não falam? E por que cobram tão caro? Virou um mercantilismo, né? Um negócio. O evangelho virou um negócio. E aí a pessoa se acha tanto e quer viver daquilo e cobra alto. Nós não devemos estar um patamar acima, um degrau acima. Nós somos todos iguais. Acho que essa é uma exigência aqui. Jesus Cristo demonstra que Ele não está contente com aqueles que se acham superiores. Ele é superior, Jesus é superior, porque Ele deixou o seu trono de glória para servir o seu povo, e servir com a sua própria vida. Jesus nos deu a sua própria vida. Quem somos nós agora para acharmos que somos alguém, que somos mais do que os outros? Este homem, esse fariseu, foi reprovado. Comparação, né? Se tem uma coisa que não cabe dentro de um ser humano, o ser humano não gosta, é comparação. Nenhum de nós gosta de comparação. Eu me lembro na escola, quando era criança, quando a professora me comparava com outros alunos, né? Principalmente quando a gente faz a coisa errada, né? Falou, aquele lá desenha tão bem, olha o teu desenho. Irmãos, eu sou péssimo em desenho. Eu lá tenho culpa de não saber desenhar. Uma professora um dia pegou minha redação, e eu me lembro até hoje, a tua redação, Rodolfo. Eu magrinho, com aquela orelha enorme, assim, bocão, né? Que, poxa, todo alegre, né? A tua redação está muito boa, Rodolfo, mas a tua letra está horrível. Murchou. A letra aqui da tal fulana, ó que letra aqui. Nós não gostamos de comparação. Nós somos seres, somos indivíduos. Se um ora mais bonito, graças a Deus. Se outro tem uma oração um pouco mais feinha, graças a Deus também, ele está falando com Deus. Deus nem está pedindo oração bonita, cheia de flores, cheia de arranjos. Deus quer uma oração sincera. Deus quer uma oração de um coração quebrantado, de uma alma sedenta, de alguém que realmente se vê como um pecador, como uma pessoa incapaz de se achegar a Deus. Nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Até se for para se comparar sendo menor, né? Mas aqui ele estava se comparando ainda sendo o máximo. Eu não sou como esse. Outro ponto, para você testar a tua justiça própria. Eu faço. Olha as palavras desse homem. Ele diz aqui que ele não é adúltero, não é corrupto. Ele está dizendo que ele jejua. Ele está dizendo que ele devolve o dízimo. Hoje é muito comum nas igrejas gente orgulhosa, porque se fala tanto em dinheiro, tanto em dízimo, que a pessoa fica até orgulhosa quando ela faz isso. Ela acha que agora está tudo certinho com Deus. Por mais que tenha uma vida lá fora, uma vida terrível longe de Cristo,
mas ela acha que comprou alguma coisa, que a igreja exigiu dela. E aliás, nós cansamos de falar sobre isso, que nós não devemos exigir nada, nós vivemos pela graça e não pela lei, e que tudo que nós fazemos deve ser feito com alegria pela graça do Senhor que está em nosso coração. Essa lei de obrigar as pessoas a trazer algo, isso leva ao orgulho. Então, quando uma pessoa ela chega diante de Deus ou diante dos homens e fala: eu faço, eu sou bom, eu jejuo, eu reparto com os pobres, isto é justiça própria. E aliás, quando você vai evangelizar, você vai encontrar muito isso. Muitas pessoas falam: não, eu estou bem com Deus. Por que você está bem com Deus? Eu não faço nada de mal, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não sou adúltero, eu trabalho. Pode ver, eu faço, eu não faço, eu faço e eu não faço, eu e eu, nada de Deus. Ela está se exaltando, na verdade. Isso chama-se justiça própria. A pessoa que confia nela para agradar a Deus, ela confia nas suas obras para agradar a Deus, ela confia naquilo que ela faz para agradar a Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça sim as boas obras, mas Deus não quer que você se vanglorie. Deus não quer que você roube a glória dele. Irmãos, uma pessoa que tem justiça própria, ela não entendeu o Evangelho. Uma pessoa que confia nas suas obras, que confia em si mesmo, ela não entendeu o Evangelho. Ela não compreendeu as Escrituras. Porque o Evangelho nos ensina que o homem é nada, que o homem não tem nada, e que o homem é mau, não é um justo sequer. Quando nós achamos que estamos fazendo justiça, a palavra de Deus fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A nossa justiça é contaminada pelo pecado, a nossa justiça é falha. Deus sim é absolutamente justo, o homem não. O homem não. O crente, o cristão, ele entende isso. Aquele que não é crente, aquele que é religioso, ele acha que ele é bom, e ele tenta demonstrar as coisas que ele faz. Ele usa as coisas que ele faz para tentar se justificar. Ele se esconde através dessas obras. Ele esconde o seu caráter através dos seus feitos. Irmãos, não adianta ele tentar disfarçar. Não adianta eu tentar tapar o sol com a peneira, não. Não adianta eu tentar mostrar minhas obras boas para os homens, sendo que diante de Deus eu não tenho nada, sendo que eu não creio nas Escrituras, sendo que eu não depositei toda a minha confiança em Jesus Cristo. Tudo isso é vão. As boas obras não vão salvar. O que vai salvar é o fato de uma pessoa se arrepender dos seus pecados e se humilhar diante do Senhor e crer realmente em Jesus Cristo. Depositar toda a sua esperança em Jesus Cristo. Então eu faço, para Deus não resolve. Olha como Jesus está demonstrando o coração de um homem religioso. Eu faço. E por último, quem tem essa justiça própria não se sente um pecador. Esse homem aqui da parábola não se sentia um pecador, ou ele estava disfarçando, Isso é um problema sério hoje. Nós temos um problema sério na sociedade. Grande parte, a maioria da população não se sente um pecador. Porque hoje já nem se prega mais o que é certo e o que é errado. O que é certo? O certo é fazer conforme a vontade de Deus. O que é errado? O que é pecado? É infringir as leis do Senhor. É ir contra as leis do Senhor. É não fazer a vontade de Deus. Porém, o povo está crescendo sem instrução nenhuma. Uma criança não aprende que aquilo é errado porque Deus reprova. Um jovem está fazendo a coisa errada
E se alguém vai falar isso é errado, eu falo, não, é errado para você, mas para mim é certo. Por quê? Porque está relativizada a verdade de Deus. Não se prega a verdade de Deus. É por isso que se prostitui, a fornicação, a adultério, há tantos problemas. E a pessoa nem se sente culpada por isso. Porque ela faz assim, ela faz um monte de coisa errada, ela rouba, mente, faz um monte de pecado, mas ela dá uma cesta básica para o pobre, ela dá uma ajudinha aqui, outra ali, e acaba na mesma situação deste homem. Eu não sou pecador, ou eu não sou tão pecador assim. Ele se compara com outro homem mesmo. Ele mostra um homem que ele julga mais pecador do que ele, então ele se sente livre por causa disso. Acontece, irmãos, que do outro lado da balança não tem um homem. Do outro lado da balança está Jesus Cristo, e é com ele que nós devemos nos comparar. E Jesus cumpriu toda a lei, ele é absolutamente santo. Ele é Senhor de tudo. Absolutamente santo. E nós jamais seremos iguais a Cristo. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós nos sentiremos o pior dos pecadores. O pior. Como Paulo, ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Dizem que um crente está no ponto, né? Quando ele fala, eu mereço o inferno. Eu não mereço a vida eterna. Eu não mereço o novo céu e nova terra. Eu mereço o inferno. Aí o crente entendeu a palavra de Deus. Ele sabe que ele será salvo pela graça e não pelas suas atitudes. Então, não se sentir um pecador é uma coisa muito terrível. Todos nós pecamos, todos nós vamos contra a lei de Deus. Veja bem os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, não cobiçar, não roubar. Nós erramos, irmãos, não tem um aqui que não tenha pecado. Não tem. E se alguém levantar e falar, pastor, eu não tenho pecado, eu vou falar, então você já é um mentiroso, você é pecador. E os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. A Bíblia fala que todo homem pecou. Então não tem essa, irmãos, a gente tentar se justificar. Não, a nossa força não é suficiente para nos levar para o céu. A tua santidade não é suficiente, a tua bondade não é suficiente, o teu caráter não é suficiente para você ir para o céu, não é. Tem gente que se acha o máximo. E nós não somos o máximo. Convém que ele cresça e eu diminua. É uma regra do cristianismo, né? Que João Batista falou. A autoanálise. Nós não vamos conseguir enganar o Senhor. Esse homem aqui, ele estava literalmente tentando mostrar a sua santidade, o outro não. O publicano não. Para fazer um exercício diante de Deus, um exercício saudável para a nossa alma, ao invés de nós ficarmos tentando parecer santos para os homens e contar as nossas santidades e as coisas boas que nós fazemos, se nós nos fecharmos no nosso quarto e formos falar com Deus, olho no olho, será que nós teríamos coragem de falar para Deus, Deus, eu sou bom, o Senhor tem visto como eu sou perfeito, como eu tenho desenvolvido uma santidade além dos outros? Eu duvido, irmãos. Para Deus não adianta a gente tentar ser bom. Não adianta a gente tentar demonstrar para Deus algo que nós não somos. Nós conhecemos a Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele vê todas as coisas. Ele sonda o teu coração. Ele sonda a tua alma. Não há engano diante do Senhor. Esse homem, ele não conseguia nem olhar para o céu. Parece que numa visão de longe, numa visão humana, alguém falou, poxa, olha
olha o primeiro homem, aquele sim, olha como ele orou, olha como ele disse para Deus que ele é dizimista, que ele é ofertante, que ele é bom, que ele não é como os demais, esse sim. E olha o outro, nem, não tem coragem nem de orar para o céu, miserável. Que homem mais pecador, que vergonhoso. Mas quem é que estava certo aqui? Agora nós vamos ver. Porque um estava enganando, um estava tentando se justificar, e outro estava ali vendo a sua impossibilidade, vendo a sua pequenez, a sua incapacidade de chegar diante de um Deus tão santo. Ele não conseguia nem olhar para o céu. Que maravilha quando nós chegarmos num ponto desse, que nós tenhamos vergonha de nós mesmos por aquilo que nós fazemos, para daí nós dobrarmos os joelhos diante desse Deus tão poderoso e tão santo e dizer para Deus: Senhor, eu tenho vergonha do que eu fiz, eu errei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado de filho. Vamos lá, confiança na justiça de Deus, uma análise da nossa própria condição, e nós vamos chegar a uma conclusão, a um veredito. Imagine um médico examinando alguém, uma pessoa doente, e aí ele escreve lá um diagnóstico enorme, né? Está com problema no coração, com problema na alma, com problema em tudo. O médico fala: você está indo para a cova. Não há esperança nenhuma para você. E se nós analisarmos o nosso coração com toda a sinceridade, o diagnóstico não vai ser diferente. Nós vamos encontrar uma pessoa doente, pecadora, miserável, terrível, orgulhosa, uma pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas, que não ama o próximo como a si mesmo, pessoa que cobiça. E nós perceberemos que nós estamos caminhando em direção ao abismo, à escuridão. E nós não temos condições de mudar o rumo da nossa vida. Nós não temos a menor condição de nos salvarmos. É impossível uma pessoa que está diagnosticada com uma doença terrível, incurável, morta, possa se salvar. O estado da humanidade, o estado do ser humano é esse. Esse homem, ele estava assim, ele estava se sentindo assim. A oração dele não é uma oração de orgulho, é uma oração de humilhação. A oração dele não é uma oração de autoexaltação, mas é uma oração que demonstra como ele se via, como ele via a sua miséria espiritual. Esse homem sentia vergonha de si mesmo. Parece que ele conseguia sentir o mau cheiro do seu pecado. Ele realmente acreditava em Deus. Uma pessoa que tem vergonha de olhar para o céu por causa do seu pecado é uma pessoa que realmente acredita que existe um Deus santo. É uma pessoa que realmente acredita que Deus é um Deus justo, e que Deus condena o pecado, e que Deus se ira contra o pecado. E quando isso acontece, quando nós conseguimos perceber isso, eu tenho certeza que isso não vem de nós, mas vem do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que faz com que a pessoa perceba que ela é miserável, que ela está na podridão, que ela é uma pessoa pecaminosa, contaminada. Esse mesmo Espírito Santo vai levar essa pessoa a confessar os seus pecados,
O Espírito Santo vai levar essa pessoa a olhar para Deus agora e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. A minha vida está terrível. Eu não vou disfarçar em tua presença, pois o Senhor sabe de tudo. Não resta mais nada para mim, a não ser que o Senhor me socorra. E é isso que eu peço que o Senhor me socorra. Senhor, vem me socorrer. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha o que esse homem está dizendo: ó Deus, ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Ele não está querendo se justificar, ele não está abrindo ali um livro com as suas boas obras, ele está abrindo o coração para Deus, ele está dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua salvação. Esse homem não estava tentando se salvar pelas suas forças, ele se humilha diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer todos os dias, nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar. Veja que às vezes até um para com o outro nós tentamos nos justificar sempre. Às vezes um casal, irmãos, tem muito casamento que não dá certo, porque um erra, e ele até sabe que errou, mas ao invés de pedir perdão para a esposa ou para o esposo, ele tenta uma justificativa para o seu erro. Ele tenta achar um argumento para o seu erro. Eu levantei a voz com você, me perdoa, mas também... Esse mas também acaba com o pedido de perdão. É como se eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu menti, mas também, Senhor, eu estou tentando achar uma justificativa. Irmão, se você vai pedir perdão, se você reconhece os teus erros, não tem que se justificar, simplesmente peça perdão. Fala: eu errei. Isso vai mover o nosso caráter, vai mudar o nosso caráter. Nós temos dificuldade para se compreender essas coisas. Deus não está pedindo que você se justifique. Ele está exigindo que você creia em Jesus Cristo e deposite toda a tua confiança nele, porque daí sim você vai ser justificado. Na Bíblia não é você que se justifica, é Jesus que te justifica. Confessa os teus pecados. Isso acaba com orgulho. Chega lá diante de Deus, expõe tua vida, peça socorro. Sabe por que a gente não consegue vencer alguns pecados? Porque a gente sempre tenta justificar. Sempre você tenta achar uma causa para o teu pecado. Mas a única causa para o teu pecado é você mesmo, é a tua pecaminosidade. A tua natureza é pecaminosa ainda, então isso precisa ser mudado. Vamos chegar diante de Deus, irmãos, sem tentar achar um argumento para justificar o nosso pecado. Vamos chegar diante de Deus com o coração quebrantado e falar: Deus, eu errei mesmo. Eu sou um pecador, eu disse que não ia fazer mais e fiz de novo. Errei de novo. Me perdoa de novo, Senhor. É isso que Deus quer de você. Olha, no final das contas, o que Jesus fala. Agora vem uma sequência aqui, o resultado. Olha o que Jesus diz: eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. Esse homem que se humilhou, esse homem que não tinha nem coragem de olhar para o céu, esse homem que disse: eu sou um pecador, esse foi justificado e não o outro. O outro voltou com o seu pecado, voltou com a sua culpa, despertou a ira de Deus. Irmão, se você quer despertar a ira de Deus, tem que se justificar você mesmo, que isso nega a cruz de Cristo. Quando nós tentamos provar a nossa bondade, nós estamos dizendo que Jesus não é suficiente. Não se agrega nada
a cruz do Senhor. Nós somos salvos de uma vez por todas, através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Nós somos salvos, justificados pela fé, nós cremos em Deus. Esse homem aqui não foi justificado porque agora ele fez alguma coisa boa. O bandido da cruz não foi justificado porque fez alguma coisa boa. Nós somos justificados porque nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus. Olha o que Paulo escreve, Romanos 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha, nós somos justificados pela fé. Paulo ele dá uma explicação, ele vai explicar aqui sobre a justificação. O que é a justificação, irmãos? A justificação é o fato de Deus declarar para nós que nós agora somos salvos pela graça, que nós não devemos nada a Ele, que nós somos limpos do pecado através do sangue de Jesus Cristo. A justificação é como um documento espiritual, é Deus dizendo: vocês não me devem nada. Não precisa ficar tentando se justificar, o que precisa é se humilhar diante de Deus. É expor o teu coração diante de Deus, é mostrar quem nós somos diante de Deus e pedir perdão. Pela fé, por meio da fé, em Jesus Cristo é que nós somos justificados. Que a humilhação exalta a Deus. Quando você se humilha, quando você se dobra, quando você se põe como mais miserável, quando você se põe dentro da realidade, você está dizendo: Deus, eu sou muito pequeno, mas eu confio no Senhor, porque o Senhor é muito grande. Aleluia. Eu não mereço o teu amor, mas eu sei que o Senhor me amou. Eu não mereço novo céu e nova terra, eu não mereço vida eterna, mas o Senhor, pela tua grandiosa graça, o Senhor me salvou. E eu creio, Senhor, que vou morar eternamente contigo, mas é pelo teu feito, é pela tua obra na cruz, é pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou herdeiro de Deus, posso ser chamado filho de Deus, não porque eu fiz algo de bom, mas porque o Senhor me amou primeiro e fez algo de bom para mim.